Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Pessoal, como provar a união estável? Pessoal, foi essa pergunta que duas pessoas me fizeram na academia depois que assistiram ao vídeo anterior que eu fiz dizendo quais são os requisitos e como fazer a escritura pública de união estável. Eu peço que tenham paciência para assistir esse vídeo até o final. Talvez ele fique um pouco mais longo, aí uns 4, 5 minutos a mais, porque as indagações que essa pessoa fez na academia para mim, eu creio que seja muito relevante. E aquele viu o vídeo anterior, não, não esclareci. Na verdade, não foi o propósito do vídeo anterior, agora será desse. A pergunta que essa pessoa me fez na academia é o seguinte: doutor, como eu provo a união estável? E o que é união estável? Ele perguntou isso. O que é a união estável? E como eu provo a união estável? Pessoal, eu achei perguntas pertinentes, porque nesse Brasilzão tem muita gente que não sabe o que é uma união estável, como se constitui. E se já vive numa união estável, como provar essa união estável? Pessoal, a união estável, segundo o Código Civil, é uma união de duas pessoas, homoafetiva ou heteroafetiva, com intenção de constituir família, cuja convivência seja pública e duradoura, né? Quando se diz que a união estável é uma constituição, é uma união entre duas pessoas do mesmo sexo ou não, que vive com uma intenção de família e pública e duradoura, aí é onde vem todas as perguntas e talvez dúvida do monte de pessoas. Pessoal, essas são perguntas relevantes. Por que são perguntas relevantes? Porque para você tirar uma dúvida dessa, você precisa contratar um advogado para te dar essas orientações. E talvez no Brasil, talvez não, com certeza no Brasil, tem muita gente que não tem como contratar um advogado, pagar 2, 3 horas de consulta de um advogado para explicar isso. Então, depois dessas indagações que me fizeram na academia, eu me senti no dever de esclarecer. Bem, vamos lá. A união estável, então, eu já falei, é uma união pública e duradoura de duas pessoas que moram juntas ou não, né, pessoal? Essa foi também a indagação dessa pessoa na academia. Doutor, mas e se eu namorar com a minha namorada já há tantos anos e isso dá união estável? Pessoal, a resposta é depende. Por que depende? Depende do que você tem, do que a sua companheira ou companheiro tem, que prove que a união de vocês é pública e duradoura e com a intenção de constituir família, né? Então, se você consegue provar esses três requisitos, você está numa união estável, certo ou não? Você está numa união estável. E como eu provo isso, doutor? Bom, o vídeo anterior, como eu já falei, eu disse que eu pontuei os requisitos para que se possam fazer a escritura pública de união estável. Só que você já vive numa união estável? Como é que você percebe que você já vive numa união estável? Se você mora junto com a pessoa e essa convivência é pública e duradoura, você já sabe que você vive numa união estável, né? E se você não vive com essa pessoa, tá deixando para morar com ela depois, mas já tá com uma relação pública e duradoura, faz alguns anos que vocês estão juntos e que você tem a intenção de viver com essa pessoa. Ponto. Como é que se prova isso? Pessoal, tem vários tipos, tem vários jeitos de provar isso. Fotos com vocês em determinada viagem, fotos com vocês em festas de amigos em comum, né? Festa de vocês juntos em aniversário de familiares das duas partes, festa de vocês em algum lugar viajando várias vezes. Outro ponto que essa pessoa me perguntou doutor, eu tenho a minha namorada tem um cartão
que é dependente do meu. Isso é prova? Sim, prova. Muita prova. Doutor, mas olha, tem uma correspondência que vai para casa dela e dela vem para mim, isso é prova? Com certeza, pessoal, isso é prova material de que vocês vivem numa união estável. Aí você pode provar também a união estável com pessoas vizinho que viu no decorrer de 2 anos, 3 anos, 2 anos, 3 anos, você saindo da casa daquela pessoa, dorme lá de vez em quando, ela dorme na sua ou ele dorme na... Então, para se provar, pessoal, uma relação, uma união estável, requer esses requisitos, provas materiais e provas testemunhais, porque no decorrer da união estável, no decorrer do namoro, vocês têm amigos em comum, vocês saem para uma balada, vocês saem para uma viagem, à praia, amigos em comum, foto do Instagram. As redes sociais hoje são consideradas como início de provas materiais para que se prove uma união estável entre duas pessoas. E isso é importante que vocês guardem isso. Por que guardem isso? Porque assim, se vocês vivem numa união estável e ainda não foi declarada, volta no vídeo anterior. Procura o tabelionato de notas e faz a escritura pública de união estável. Ponto. Mas se vocês, que foi também a indagação dessa pessoa, mas se vocês vivem um namoro que é considerado uma união estável e só não estão morando juntos no mesmo mesmo local, por circunstâncias alheias à vontade de vocês, quer seja uma situação econômica, uma circunstância alheia à vontade de vocês, um de vocês falece. E aí, pessoal, como é que você se prova? Foi isso que a pessoa perguntou. Como que eu provo isso, doutor? Só que nesse ponto, você não pode ir no tabelionato de notas. Porque o tabelionato de notas, para fazer uma escritura pública de união estável, tem que ser com o comparecimento das duas partes. Se acontece que um falece, tem que ser judicial, pessoal. Por isso que, sendo judicial, entra as provas que eu falei para vocês, né? Fotos, cartão de conta conjunta, cartão de crédito com adicional para outra pessoa e que você é responsável, ou que você era adicional ao cartão de crédito da outra, do falecido. Então, tudo isso é prova. Testemunha, foto de viagem que vocês viajavam juntos. Mas isso é só no Poder Judiciário, depois que um falece. Você entendeu? Depois que um falece. Aí você pode pegar, doutor, e eu posso eu namorei com uma pessoa tantos anos, não fiz a declaração de união estável, a pessoa faleceu, ela contribuía para o INSS, eu tenho direito à pensão por morte? Sim, pessoal. Só que é o mesmo, você cai na mesma respostas. Você vai ter que entrar, procurar um advogado, vai ter que entrar com uma ação de declaração de união estável no Poder Judiciário, o juiz declarando, você tem que juntar todas essas provas que eu acabei de falar, você vai, aí o juiz, declarando a sua união estável com o falecido, você vai pegar essa declaração de união estável e entrar com pedido de pensão por morte junto ao INSS. São a mesma justiça? Hoje, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, já reconhece que o seu advogado já pode entrar direto na Justiça Federal com o pedido de declaração de união estável e o pedido de pensão por morte. Antigamente você tinha que entrar primeiro na Justiça Civil Comum para depois você entrar na Justiça Federal ou caso o INSS tivesse negado a sua pensão por morte. Pessoal, eu achei interessante essas indagações, por quê? Porque é o que eu falei, tem muita gente nesse Brasilzão que não tem acesso a uma
uma orientação jurídica de um especialista. E alguns vivem numa união estável, não sabem o que é uma união estável. Depois, já peguei casos no escritório que o marido faleceu, a mulher, o INSS negou a pensão dela por morte, ela teve que entrar com declaração de união estável, porque não fez isso antes, quando o outro parceiro, o outro companheiro estava vivo, e portanto, depois que a pessoa falece, ele vai ter que ir seguir esse caminho árduo, um pouco árduo, porque você tem que juntar prova. E tem fotos e até mesmo cartas que as pessoas, hoje em dia não mais, mas antigamente as pessoas não tinham como muito provar a união estável. Como que se prova união estável? O meu vizinho faleceu, mudamos de lugar, as fotos antigamente eram muito apagadas e tudo mais. Então, a prova material da união estável antigamente era mais difícil que hoje. Hoje nós temos a rede social, nós temos fotos e todo mundo sabe para onde você está. Você está na praia com o seu companheiro, você coloca nas redes sociais. Então tudo isso serve como prova material. Tá bom, pessoal? Então, assim, outra também indagação que me fizeram é que eu não me apresentei. Deixei por último porque eu considero menos importante, mas tudo bem, vou me apresentar. Meu nome é Cícero Lino Bezerra, sou advogado formado já há 19 anos, sou formado em Ciências Jurídicas, Direito, pela Universidade São Francisco de São Paulo, e atuo nessa área. Comecei como advogado trabalhista, fazendo audiência, freelance e tal, e aí desde então eu atuo mais na área civil. É uma área belíssima, maravilhosa. Então é isso, sou advogado e a minha proposta de fazer esses vídeos é trazer para você que de fato precisa de uma orientação jurídica e não pode pagar R$ 500 ou mais numa consulta jurídica para um advogado para tirar uma simples dúvida, né? Então eu peço primeiro eu agradeço pela companhia do vídeo, que já está longo, e depois eu peço que se inscreva no meu canal, compartilhe, porque com certeza nesse Brasilzão, se você não precisa dessas informações ou pode pagar um advogado, tenho certeza que muitos precisam dessas informações e não podem pagar um advogado. Então, compartilhe, pessoal. Dê um like, se inscreva no canal e compartilhe sem dó. Bom sábado para vocês, bom fim de semana, que Deus abençoe todo mundo. Abraço, pessoal, até mais.